Olá, graça e paz no poder de Deus. Palavra de Deus no Salmo 23. O Salmo 23 é conhecido como o Salmo do Pastor, porque o salmista Davi, pastor de ovelhas, ele inicia o salmo dizendo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A ideia própria desse texto aqui é: o Senhor é o meu pastor, ele é tudo o que eu preciso. Não a ideia de que ele dá, provê tudo o que eu preciso. A ideia é: o Senhor é o meu pastor e ele é tudo o que eu preciso. Jesus disse: eu sou o pastor das ovelhas. Conheço cada uma pelo seu próprio nome. Chamo e elas me ouvem. Ao estranho elas não ouvem, mas a mim elas ouvem porque conhecem a minha voz. Quando Jesus se apresenta como o pastor das ovelhas, e agora pensando no Salmo 23, ele é tudo que nós precisamos. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a verdade, ele é a própria vida. Então ele é o que nós precisamos. E o salmista vai desenvolvendo o seu texto e ele diz que ele me faz deitar em pastos verdejantes. O que o salmista está dizendo aqui é: ele traz saciabilidade ao meu coração. Nós estamos vivendo um tempo de muita insaciabilidade, muita inquietação. As pessoas estão cada vez mais insaciáveis. Tudo é sempre muito pouco. Nunca se dão por satisfeitas. E o salmista está dizendo: ele me faz deitar em pastos verdes. A ideia aqui é a ideia da ovelha, que quando começava a comer, não parava mais de comer até chegar na raiz do pasto, porque ela é insaciável. Ele está dizendo: o pasto está verde, mas eu sou ovelha desse pastor que tem pasto hoje, amanhã, depois de amanhã. É um pasto que nunca vai acabar. Por quê? Porque ele é que me leva para estes pastos verdejantes, ou seja, ele traz saciabilidade para a minha alma, para o meu coração. Ele me torna saciável. E ele continua: ele me leva também a águas tranquilas. É sabido que a ovelha não sabe nadar. Portanto, o pastor não levava essa ovelha em águas correntes, só em águas que eram águas confiáveis, confortáveis e que não colocava a ovelha em risco. Ele me leva a águas tranquilas. Se existe uma coisa que Deus quer fazer conosco, é nos levar por caminhos de tranquilidade e não por caminhos arriscados. Quantas pessoas querem caminhar com Deus, mas querem também ir beber em fontes rotas, beber água que não são águas que realmente é o que Deus tem. Ele me leva a águas tranquilas. Não sou eu que saio procurando onde é que tem água. Ele me leva. O próprio Cristo disse: quem beber da água que eu lhe der, vai ser feito nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Então ele é o pastor e ele é a fonte. E ele me leva para essa fonte, para essa fonte que vai gerar vida em mim. Águas tranquilas. E o texto continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por lugares perigosos, ainda que eu tenha que passar por uma fase da minha vida que oferece muito risco, que oferece muito perigo, ele está comigo e é ele quem me guarda. Pode ser que você que está assistindo esse vídeo agora está vivendo um tempo de muito medo na sua vida, mas eu quero deixar essa palavra no seu coração. Se ele é o seu pastor, não tenha medo. Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te abandonarei. E ele disse também que as águas não vão te submergir, nem o fogo arderá em ti. Ele é o seu pastor. E ainda que você passe por lugares perigosos, ele guardará você e ele abençoará a sua vida. O interessante desse Salmo 23
é que ele se divide em duas parábolas. A primeira é a parábola do pastor e da ovelha. No verso 5 e no verso 6 é a parábola do hóspede e do hospedeiro. O verso 5 e o verso 6 está falando sobre a lei do tempo do código de Hammurabi. E essa lei dizia que quando um escravo saía da casa de seu senhor e no trajeto de sua fuga encontrasse uma tenda de um pastor, ele se abrigava nessa tenda e ninguém poderia tirá-lo de lá. Ele estava agora sob os cuidados desse pastor. E o salmista aqui está dizendo que ele prepara uma mesa diante de mim. O salmista se coloca como aquele que está foragido, está fugindo de uma situação, está fugindo porque tem medo, está fugindo de uma situação que lhe escravizou por tanto tempo. Ele agora ele é um foragido. E como foragido, ele se abriga na tenda desse pastor. Quando ele chega na tenda desse pastor, esse pastor prepara uma mesa para ele. Uma mesa que vai matar a sua fome. Uma mesa que vai saciar a sua fome. Imagina alguém que está sendo agora um foragido. Tem quantos dias que está sem comer? Quanto tempo de fome? As pessoas estão procurando preencher um vazio que há dentro delas com tanta coisa. Elas estão trocando de relacionamento sempre. Elas acham que se comprar uma casa nova, então vai preencher. Se trocar de carro, vai preencher. Se entrar para estudar aquele curso que ela tanto sonha, também vai resolver. Elas entendem que se viajar também vai preencher. Quando na verdade elas são pessoas fugitivas. Estão fugindo de uma realidade que as escraviza. E o lugar de cura e que resolve esse problema é na tenda do Supremo Pastor, que é o próprio Cristo. E ele prepara uma mesa que vai saciar a fome dessa pessoa. Os inimigos que as perseguem vão ficar para o lado de fora. E elas vão desfrutar dessa mesa maravilhosa que Deus tem preparado para elas. Só que nessa mesa, além de alimento, também tem um cálice. É o cálice do vinho de Deus. A Bíblia diz que o vinho era símbolo de alegria. O vinho é símbolo de satisfação e de alegria. Na tenda de Deus existe alegria para nós. Nós ficamos supridos de alegria, porque na tenda de Deus tem o vinho de Deus. Jesus disse assim: não se coloca vinho novo em odre velho. E ali Jesus está falando sobre ter uma vida nova. Não se manter na mesma vida religiosa antiga, porque isso é odre velho, ultrapassado, mas viver de relacionamento profundo com Deus. E aqui ele diz que ele prepara a mesa, tem cálice, portanto tem o vinho, tem a alegria, mas ele diz que ele unge a cabeça com óleo e o cálice transborda. O óleo é o óleo da cura, é o óleo que era derramado nas feridas, assim como na parábola do bom samaritano, que o samaritano derrama óleo e vinho, dois produtos poderosos para combater infecções, inflamações, dois produtos poderosos para trazer cura para esse ferido. Deus tem vinho, Deus tem óleo para derramar sobre você, sobre as suas feridas, restaurar você. E eu termino dizendo, a palavra de Deus diz ainda que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Talvez você é alguém que não tem experimentado de bondade e nem de misericórdia, mas quando você chega na tenda do Supremo Pastor, bondade e misericórdia alcança a sua vida, abençoa a sua casa e você agora vai estar continuamente na presença desse Supremo Pastor. Que o Senhor lhe abençoe, que a graça do pastor eterno seja com você e com a sua casa, em o nome do Senhor Jesus.